A paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago aqui uma palavra, trago um salmo aqui, 37 para a meditação dos irmãos. Não vou ler todo ele, porque ele é muito extenso e eu vou fazer ele por partes, mas gostaria que os irmãos refletissem sobre as passagens que vão ser lidas aqui, amém, irmãos? E diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, e como a erva se murcharão, e como verdura. Confia no Senhor e fazes o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, e não te indignes por causa daqueles que prosperam no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor, e não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor verdadeiramente, herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia, e os ímpios puxarão da espada e enteçarão o arco para derribar o pobre e o necessitado, para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenta os justos. Amém, irmãos? Olha quão grandioso é esta palavra. Isso é porque eu só fiz aqui até o capítulo 17, ou o versículo 17. Irmãos, Deus fala aqui para nós grandemente, para que nós que servimos ao Senhor verdadeiramente, aqueles que não têm dúvida de quem é o Senhor, aqueles que aceitam a verdade do Senhor, aqueles que querem andar e que são justos diante do Senhor, esses não olhem para trás, que esses não se indignem por causa dos malfeitores, né, irmãos? E nem tenha inveja deles, porque muitos que estão aí, aparentemente, parece que estão sendo muito favorecidos, muito, como fala, muito abençoados, né, irmãos? Mas você não sabe qual é a benção desses que estão por aí, irmãos. Muitas vezes você vê o seu vizinho com um belo carro, ou você vê o seu vizinho transformando a sua casa com coisas maravilhosas, ou muitas vezes você vê pessoas que você talvez até conheça, que outrora estava de um jeito, hoje estão prósperos, muito prósperos, estão muito bem vestidos, estão muito bem elegantes, estão com computadores, telefones de última geração, celulares, né, irmãos? Estão com tantas coisas, irmãos, chega, estão suspirando. São viagens que muitas vezes são colocadas nas redes sociais, né, que estão sendo feitos isso e aquilo, mas tu nunca viu essas pessoas lá na tua igreja, tu nunca viu e tu nunca nem soube que essas pessoas vão buscar Jesus Cristo, até falam de Jesus, mas irmãos, você sabe
como é que essas pessoas adquiriram certos bens? Você sabe por onde eles andam, qual o caminho que eles fazem? Irmãos, nós não precisamos ter inveja das pessoas que estão aí aparentemente comendo muito bem, ou aparentemente vestindo-se muito bem, ou fazendo isso, aquilo, mas você não conhece, irmão, a vida ou do seu vizinho, ou de um amigo que tu já o conheceu há algum tempo, ou aquele que está no teu caminho prosperando, ou até mesmo um parente teu que de repente despontou. Você sabe o que ele está fazendo, você sabe exatamente que essa bênção ela vem realmente dos planos de Deus, irmãos. Você não sabe, irmãos, então nós não devemos compactuar com certas coisas, irmãos, né? Nosso coração, ele tem que esperar e esperar com confiança no Senhor, no aguardo do Senhor, porque muitas vezes pode ser abençoado sim pelo Senhor, mas a tua hora não chegou, então não te precipitas a invejar ou a desejar as coisas que aquela pessoa ali tem, tá bem, irmãos? Porque é assim que Deus manda eu falar, né, irmãos? Aí aqui fala que é assim, né? Porque você não sabe quais são as práticas das pessoas que estão aí, né, prosperando. Você não sabe se são feitos negócios bons mesmos, se não são, se são realmente lícitos. E a maioria das vezes pode ser ilícitos, irmãos. Então, tem que se tomar este cuidado. Meu Deus. Aí, diz aqui assim, confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, né? E verdadeiramente serás alimentado. Por quê? Aqueles que nunca compactuam com certas coisas, irmãos, Deus diz assim, olha, que Ele sustenta nas nossas mãos e Ele não nos deixa perecer. O Senhor, você pode estar desempregado, você pode estar necessitado de alguma coisa e tudo, mas o Senhor é aquele que quando você coloca e se deleita nele, o Senhor Deus amado te abraça, Ele te favorece, Ele te abençoa, abre as portas, coisas que você está precisando, muitas vezes chegam para você de uma forma maravilhosa, porque o Senhor cuida, irmãos. O Senhor Deus não deixa faltar. Ele é o único que é poderoso e Ele, o Espírito Santo, vem sempre nos agraciando. O Senhor Jesus vem cuidando de nós, né, irmãos? Aí diz aqui assim no 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Irmãos, olha que tá mais claro do que isso aqui, é impossível. Quando nós verdadeiramente entregamos as nossas vidas perante o Senhor, nos abandonamos de nós mesmos, o Senhor Deus entra e Ele faz morada e Ele faz mudança e o Senhor Jesus amado te alimenta, mesmo que tu não tenha o que comer, mas tu não sente nem fome, irmãos, porque o Senhor Deus amado Ele te mantém. E se você tem reservas com o Senhor de jejum, de oração, de busca nele, sabe, irmãos, de vigílias, você tem uma reserva com o Senhor, Ele vai te capacitando, Ele vai te abençoando, sabe? Ele vai te motivando, Ele vai te inspirando, o Senhor vai te enchendo. Irmãos, não tem por que sentir falta de nada. E o Senhor Deus amado vai preparando e nos capacitando, sabe, irmãos? É grandioso demais. E aí ele diz aqui assim, descansa no Senhor e espera nele. Não se indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que se executa astutos intentos. Pois é, irmãos, muitas vezes você vê uma pessoa ali muito bem arrumada, muito bem vestida, mas você não sabe o que aquela pessoa tem no seu coração, você não sabe o que aquela pessoa sustenta ali, não sabe, às vezes te parece
que é uma pessoa agradável, boa, maravilhosa, mas irmãos, vai conviver. Irmãos, muitas vezes nós achamos com aquele com quem nós moramos que é enjoado, que é chato, que é difícil. Irmãos, é chato, é esquisito, tem problema disso, é brigão, é cheio de coisa, irmãos, mas a outra casa ali que você pensa, ai, tá tudo bonito, tá tudo maravilhoso, mas você não sabe o que habita ali dentro. Irmãos, de repente habita ali uma profunda depressão, um espírito da morte. De repente você vê uma pessoa toda maravilhosa, toda rica, toda cheia disso, daquilo, mas por trás é guiada pelo inimigo, tem pensamentos malignos, é invejoso, é cobiçoso. Irmãos, nós não podemos avaliar o outro, o vizinho, ou seja lá quem, como se ele fosse, ele está bem de vida, está bem de condição, é uma pessoa boa, maravilhosa. Não, vá lá. Abandona os seus, que são chatinhos, que fazem isso, fazem aquilo, te perturba, te irrita, e vai lá ficar uma semana na casa desse que é todo chique, que é todo rico, que é tudo isso, que é todo maravilhoso. Vai lá ficar uma semana para ver se tu consegue ficar uma semana. Aí quando tu ficar lá uma semana, tu vai dizer, eu prefiro habitar lá no meio dos meus, que são chatinhos, que são isso, que são aquilo. Irmãos, nós só podemos avaliar aquilo que nós vivemos, irmãos. Vamos esquecer e deixar de avaliar o outro. O outro deixa para que Deus avalie, irmãos, né? Não vamos nos preocupar com esse tipo de coisa. Vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor, porque Ele fala que se tu descansar e colocar a tua vida nele, né? Ele vai tudo fazer, irmãos. Então, grande é a providência divina. Ele diz aqui que Ele que providencia, Ele que dá a vitória, irmãos. E diz aqui, que os mansos herdarão e se deleitarão na abundância de paz, irmãos. Né? O Senhor diz aqui que se rirá dos inimigos, né? Se rirá daqueles, né? Que fazem as perversidades, as maldades, que estão aí praticando as injúrias, né, os conflitos, as perturbações, aqueles que estão se achando, né, irmãos? Aqueles que estão querendo se colocar melhores do que os outros. Irmãos, nós estamos aqui na Terra, nós estamos de igualdade, sabe, irmãos? Nós estamos na mesma condição, né? Como é que fala? O ar é para todos, né? A chuva, o sol, né, irmãos? Até o tempo de vida, muitos herdam até bastante anos de vida e outros pouco tempo, porque tudo vai depender de como está a tua vida diante do Senhor. O que é que tu tem feito perante o Senhor? Quais são os teus memoriais diante do Senhor? Para que tu tenha uma vida longa, tu honra teu pai, tua mãe, tu honra os teus, a tua casa. Tu faz o melhor para os teus, tu busca paz entre a sua casa, a sua família, você deseja esta paz para o teu irmão que está do lado. Irmãos, uma série de avaliações, como está sendo a tua busca, é intensa no Senhor, tu não tem te desviado nem para um lado nem para o outro, tu tem perseverado, tu tem andado realmente, verdadeiramente nos caminhos do Senhor, tu tem desejado estar com o Senhor, tu tem lido a palavra, tu tem jejumado, tomado a Santa Ceia, tu tem buscado uma comunhão com as coisas do Senhor, porque, irmão, tudo isso é pesado, sabe? Qual é a tua medida hoje diante do Senhor? Às vezes você está pensando que a tua medida está transbordante, e às vezes não está nem na metade, irmãos. Então, a gente tem que todo dia avaliar como estamos diante do Senhor, como Deus está nos vendo, como é que podemos melhorar mais e mais, né? Tu tá louvando ao Senhor, o seu Deus te capita no meio dos louvores, irmãos. Qual é a tua parte com o Senhor? O céu te conhece, as pessoas te conhecem que tu verdadeiramente é servo do Senhor. Como tem sido isso, irmãos, diante do Senhor, né? Então, irmãos, a palavra ela é muito, muito reta aqui, e Deus diz assim que Ele é com os justos. Aquele que é justo, Ele diz que Ele sustém eles.
entendeu? Os braços do Senhor, ali a mão do Senhor é que vai conduzindo, aquele que verdadeiramente está no caminho, que é justo, irmão. Amém, irmãos? Essa é a palavra que já me estendi um pouco nela, mas eu louvo e agradeço pelos irmãos que estão ouvindo, que Deus possa assim promover cada um, em nome de Jesus Cristo. Gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like e assinassem meu canal. Paz.